Você abre o feed e é guerra, ódio, briga política, mais guerra. E a pergunta que fica é simples: o mundo sempre foi assim ou a gente está vivendo algo diferente agora? A maioria das pessoas responde da mesma forma: o mundo enlouqueceu, as pessoas pioraram, a humanidade regrediu. E eu entendo por que que essa explicação parece fazer sentido, porque o que a gente vê todos os dias reforça exatamente essa sensação. Mas essa leitura está errada, ou no mínimo, incompleta. O mundo não enlouqueceu, ele ficou exausto. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando uma mente exausta, seja individual ou coletiva, opera sob pressão, ela reage de formas específicas, previsíveis e mensuráveis. Dá para entender, dá para observar e principalmente dá para não ser arrastado por isso. Hoje eu vou te mostrar os dados, a camada psicológica por trás deles e o que tudo isso tem a ver com a forma como você está pensando, sentindo e tomando decisões. Porque, no fim, essa conversa não é só sobre o mundo lá fora, é sobre o que esse mundo está fazendo com você aqui dentro. Antes de qualquer teoria, vamos ao fato duro. Os conflitos aumentaram. O UCDP registrou 61 conflitos ativos, envolvendo pelo menos um estado em 2024. Foi o maior número desde 1946. Desses, 11 atingiram nível de guerra, com mais de 1.000 mortes em batalha no ano. E o dinheiro confirma o que esses números mostram. Segundo o CIPRE, o gasto militar global chegou a 2,7 trilhões de dólares em 2024. Uma alta real de 9,4% em apenas um ano, a maior variação desde pelo menos 1988. E o mais importante, já são 10 anos seguidos de aumento. Sociedades não gastam assim quando se sentem seguras. Esse dado não fala só de política, ele funciona como um termômetro coletivo de medo. Mas os números mostram o sintoma. A pergunta real é outra: o que criou o terreno para isso? E é aqui que entra uma camada que quase ninguém está discutindo com profundidade. A pandemia não foi só uma crise sanitária, ela foi um choque psicológico coletivo. Imagina um mundo deitado no divã, não como um paciente enlouquecido, mas como alguém exausto. Alguém que passou por um choque prolongado, saiu dele com cicatrizes e agora reage com menos paciência, mais defesa e mais desconfiança. A OMS estimou um aumento de 25% na prevalência global de ansiedade e depressão no primeiro ano da pandemia. E isso não foi só tristeza, foi isolamento, foi luto, né? Foi medo, foi instabilidade financeira, né? Foi excesso de informação, tudo ao mesmo tempo, né? Durante muito tempo, né? Quando você coloca uma mente sob esse nível de estresse prolongado, uma coisa acontece: o limiar de irritação cai e a sensação de ameaça sobe. Na psicologia, isso se aproxima de um estado de hipervigilância. É quando a mente cansada passa a interpretar o ambiente como mais hostil do que ele talvez seja. Ela busca perigo mais rápido, ela perde tolerância para a nuance, ela prefere explicações simples. Ela procura culpados claros, porque nuance exige energia, e uma mente exausta quer alívio, não complexidade. É nesse ponto que a identidade vira armadura, eu e o meu grupo contra o resto. E esse é o terreno perfeito para a polarização crescer. Só que tem mais uma peça nessa equação, uma peça invisível, mas decisiva: o colapso da confiança social. O World Happiness Report de 2025 chama a atenção para algo que deveria estar no centro do debate público. O declínio da felicidade e da confiança social em partes da Europa e dos Estados Unidos ajuda a explicar uma parcela relevante do aumento da polarização e do avanço de votos antissistema. Quando a confiança social cai, qualquer desacordo parece ameaça. O outro lado deixa de ser alguém com opinião diferente e passa a ser visto como alguém perigoso. Você não debate mais, né? Você se protege, você não escuta mais, você reage. E quando isso acontece em escala, o diálogo morre. Isso importa porque confiança não é apenas um sentimento bonito. Confiança é infraestrutura social.
É o que torna possível cooperar, discordar, construir e seguir em frente sem transformar tudo em guerra. Quando essa infraestrutura se deteriora, tudo fica mais caro. Cooperar fica mais caro. Ouvir fica mais caro. Discordar fica mais caro. Conviver fica mais caro. A sociedade entra em modo sobrevivência, sai do modo construção. Agora, acrescenta a tecnologia em cima de tudo isso. Porque o algoritmo não criou esse problema, mas ele amplifica tudo. Plataformas de atenção recompensam reação rápida, indignação e certeza. Não necessariamente porque são maldosas, mas porque esse tipo de conteúdo gera engajamento, e engajamento é o produto. Na prática, o que isso produz? Você vê o pior em looping. O mais agressivo ganha mais alcance. O mais polarizador recebe mais distribuição. O mais emocional parece mais relevante. E isso distorce a sua percepção de realidade. Você começa a achar que todo mundo está com raiva, que o conflito é a norma, que o equilíbrio desapareceu, que não existe mais meio termo. Mas muitas vezes isso não é o retrato fiel do mundo. É o retrato de um sistema que aprende a capturar sua atenção pela atenção. O volume sobe, a compreensão cai e a exaustão aumenta. Então, juntando tudo isso, o que está acontecendo de verdade? O mundo não enlouqueceu no sentido clínico, mas ele está operando sob pressão. Mais conflitos, mais militarização, mais cansaço emocional acumulado, menos confiança social e mais estímulo ao conflito cotidiano dentro das telas. Esse é o diagnóstico. E ele muda a pergunta que você deveria fazer. A pergunta não é só quem está certo. A pergunta é: o que essa época está fazendo com a forma como eu reajo? Você está ficando mais vigilante, mais impaciente, mais rápido para julgar, mais cansado para ouvir? Você está tomando decisões com direção ou está apenas tentando sobreviver ao ruído? Tempo é preciso, atenção é escassa. E justamente por isso, quem consegue manter clareza, foco e direção em um ambiente saturado de medo e distração ganha uma vantagem enorme. Não porque ignora o mundo, mas porque não deixa o mundo decidir por ele. Então, em vez de concluir que as pessoas simplesmente pioraram e que o mundo enlouqueceu, talvez a leitura mais honesta seja outra. Nós estamos vendo o efeito de conflitos crescentes, cansaço emocional acumulado, erosão de confiança social e algoritmos que amplificam o pior. Isso não justifica o ódio, mas ajuda a explicar o terreno que alimenta esse ódio. E entender o terreno é o primeiro passo para não ser controlado por ele. Porque quando você nomeia o que está acontecendo, você para de reagir no automático e começa a recuperar escolha. Se essa conversa fez sentido para você, talvez seja porque você também sente que o ruído do dia a dia está consumindo sua clareza, drenando seu foco e afetando suas decisões. E esse é exatamente o ponto. Não se trata só de entender o caos, se trata de aprender a não ser engolido por ele. No próximo vídeo, eu vou aprofundar essa ideia, porque perceber que o ambiente está te influenciando ainda não basta para mudar a forma como você reage. Grande parte dessas respostas já acontece de forma automática, silenciosa e inconsciente. E eu quero te mostrar como essa hipervigilância social pode estar sabotando sua produtividade, sua paz e sua capacidade de construir com consistência sem que você perceba.